Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui sobre Coringa Delírio A2. Já que esse filme foi recebido tão mal assim, com uma péssima bilheteria, Cinema Score D, Rotten Tomatoes abaixo de 40%, nós abrimos ali a aba de comunidade do canal e perguntamos para vocês as opiniões mais polêmicas sobre Coringa Delírio A2. Então o que eu vou fazer é ler o comentário de vocês e também opinar em cima deles. Se eu concordo, se eu acho que esse filme é um lixo, se eu acho que o Todd Phillips estava querendo sabotar a sua própria criatura nessa sequência. Eu imagino que vai ter todo tipo de comentário aqui, então sem perder tempo, vamos começar. Pessoal, eu já agradeço todo mundo que comentou no post da aba comunidade. Em poucas horas já tinha 200 respostas lá. Obviamente, nesse vídeo não vai dar para responder todo mundo, mas eu vou dar o meu melhor para tentar colocar o máximo de perguntas possível. E beleza, vamos lá, vamos começar. Eu já tô vendo que talvez eu tenha que fazer o papel de advogado do diabo por filme do Coringa, mas ao mesmo tempo eu também sinto que eu vou criticar bastante o filme. NECA 001. Esse filme é um festival de nada acontecendo. Não vai para lugar nenhum ao explorar de uma maneira superficial os mesmos temas do primeiro filme. Pior que Batman vs Superman. Caraca! Olha, aqui o Necas fez um ponto bem interessante, mas esse filme é pior que Batman vs Superman, porque talvez a comparação com Batman vs Superman não seja assim tão absurda, já que o Batman vs Superman foi um filme que dividiu muito a galera. E quem gostou do Batman vs Superman foi aquela galera que entendeu que era uma abordagem diferente do Snyder. Enquanto que aquela galera que gosta mais de fidelidade dos quadrinhos acabou rejeitando o BVS. E aqui aconteceu uma coisa um pouco parecido, só que potencializado em 10. Porque a sensação que eu tenho é que o pessoal odeia mais o filme do Coringa Delírio A2 do que Batman vs Superman. Minha opinião, eu acho que o Coringa Delírio A2 ainda é um filme melhor que Batman vs Superman, mas eu acho que prefiro reassistir Batman vs Superman do que assistir de novo Coringa Delírio A2. Pois é, eu falei. Bumblebee, um filme injustiçado, mas já quero um episódio do PeeWeeCast com vocês falando sobre Coringa 2. Bumblebee, vai ter o PeeWeeCast, o Marcelo vai participar, ele vai comentar. Entre nós dois, o Marcelo foi o que mais gostou do filme, tanto é que ele deu nota 7,5 pro filme. Esse papo aí que o filme foi injustiçado, eu não concordo. Tipo, tudo bem que ele não merece Cinema Score D. Cinema Score D é um grande exagero. Mas quando você decide fazer um filme, que é uma sequência do primeiro, que é musical, que é um filme que vai retroagir a jornada do Coringa do primeiro, eu acho que você tá pedindo para levar hate. Para esse filme realmente ser injustiçado na premissa de história que eles escolheram, pelo menos para mim, ele tinha que ser 10 de 10. Ele não podia ser 6 de 10. A execução para esse tipo de ideia tinha que ser absolutamente perfeita. E aí que tá. Eu não acho que eles conseguiram fazer isso, principalmente por causa dessa história. Guilherme Cassaro. Eu acho que os roteiristas tinham ideias muito boas para tratar em um outro filme, mas aparentemente o pessoal achou uma boa ideia pôr essas ideias numa sequência que, convenhamos, não deveria existir junto com 15 músicas. Pra mim, nota 5,5 ou 4. Pois é, né? 15 músicas, né? Teve 15 músicas mesmo no filme? Eu lembro que eu e Marcelo saímos comentando do cinema que realmente teve muita música. Principalmente as músicas que não tem um delírio. É só o personagem parado ali, conversando com outra pessoa enquanto canta. Isso eu achei bem desnecessário e isso contribui ainda mais com o fato do filme ser chato, sabe? 15 músicas é too much. E eu concordo com você, tinha muitas outras ideias pra desenvolver essa história. Eles foram na versão mais polêmica, a versão mais difícil de fazer, e aí a mais difícil tem um problema, né? Ela é difícil de se fazer. Ives aqui, ó. Esquadrão Suicida de 2016, melhor que Coringa 2. Caraca! Esquadrão Suicida, do David Ayer, é um dos piores filmes de super-herói do gênero quadrinhos que eu já vi na vida. Eu acho que é muito difícil superar. Agora, eu vou dizer um negócio pra você, polêmica. Prefiro 1000 vezes a Arlequina Margot Robbie, tanto do Esquadrão Suicida quanto do Aves de Rapina, do que a Arlequina da Lady Gaga. Até o filme do Esquadrão Suicida do David Ayer, que é ruim, tem uma Arlequina mais interessante que a desse filme.
E que faz mais coisa também. O Dalton aqui escreveu um super comentário dizendo que assistiu o filme do Coringa no domingo e que, pra surpresa dele, ele gostou do filme. Ele diz aqui, ó, esse filme, ao meu ver, veio pra dar um fim de fato pro personagem. Desmistificar e debater a respeito da espetacularização dessas figuras. Concordo com a sua frase, Dalton. O meu problema com essa frase é que o filme, ele até quer debater sobre isso, mas ele é muito raso e ele mostra muito pouco sobre esses elementos da espetacularização. A gente tem muito pouco noticiário, a gente tem muito pouca gota, muito pouco da população da cidade pra gente ver e sentir o impacto do Coringa e essa espetacularização da mídia para que realmente seja significativo esse debate que o filme quer propor. E aí você diz que tem muita música, que gostou da Lady Gaga e que também o Joaquin Phoenix está atuando bem. E eu concordo com isso mesmo. Você deu uma nota 7, enquanto que o primeiro é nota 9. Assim, nota 7 para esse filme, eu acho justo, principalmente para quem comprou a ideia, para quem não se desagradou da proposta do roteiro. Eu dei nota 7, criticando muito a história, mas pelo fato de que a parte técnica do filme é realmente muito boa e muito acima dos outros filmes de super-herói. Agora, se eu fosse avaliar só o roteiro, pra mim é um roteiro nota 6. Com uma fotografia nota 9. Daí, na média, eu acabei dando 7. Wagner é um filme bem executado, mas com roteiro de centavos. Qualquer fanfic do Reddit consegue ser melhor. Wagner, é o que a gente falou no vídeo da crítica. Muito bonito, com um roteiro, né, meio qualquer coisa, meio chato, com um julgamento muito chato, lembrando das coisas do primeiro, que é muito chato, até com flashbacks mostrando as cenas do primeiro filme, que é extremamente desnecessário. Carlos Henrique, eu gostei de Coringa 2 e estou cansado de fingir que não. Boa, gostei. Acho que pode ser um daqueles casos que o revisionismo lá na frente poderá mudar a percepção geral sobre o filme, tipo Speed Racer. E aí, meu amigo Carlos, eu discordo muito. Eu não acho que tem nenhuma chance desse filme, no futuro, ser visto como injustiçado, no sentido de virar um filme cult. O Speed Racer virou um filme cult. E ele, de fato, no lançamento foi muito mal, foi odiado, todo mundo criticava. E hoje é dito como uma das melhores adaptações de anime de todos os tempos. E eu tô nessa corrente aí, eu acho o Speed Racer masterpiece, eu acho maravilhoso. É só que eu acho que tem uma grande diferença na qualidade da história entre Speed Racer e Coringa Delírio 2. Speed Racer sabe a história que ele quer contar, ele é dinâmico, ele é exagerado, ele é como o próprio quadrinho. Ele abraça o mangá como nenhum outro filme conseguiu fazer. É um exercício fantástico, sem igual de edição. Coringa Delírio 2, ele até pode ser mal interpretado, talvez tenha algum tipo de movimento mais pra frente de pessoas que, não era tão ruim assim. Mas eu nunca vou ver esse filme como um filme masterpiece como Speed Racer, porque ele tá muito longe, na minha opinião, de ser masterpiece. Kaique, melhor que 90% dos últimos filmes do DCU. Olha, entrando na polêmica, eu não acho que esse filme seja melhor que o Shazam 2, tá? Porque eu gosto do Shazam 2. Mas ele é melhor que o Besouro Azul, tá? Isso eu concordo. Ele é melhor que o Aquaman 2 também, concordo. Melhor que o Flash, é que o Flash me deu mais raiva, né? Então eu vou dizer que acho que prefiro um pouquinho o Coringa Delírio 2 também. Mas melhor que o Shazam eu acho que não é, porque, não sei, eu sei que todo mundo odeia, tá? Eu sei que todo mundo odeia Shazam 2, eu sei que sou do contra, mas eu gosto. Steven Porto Alves, um elenco foda desperdiçado em um filme lixo. Steven, quando você pensa assim, que o roteiro poderia ter sido bem melhor, é inevitável você chegar à conclusão que os atores foram desperdiçados. A Lady Gaga, cara, eu acho ela uma ótima atriz. Eu até não acho que ela tá atuando mal nesse filme, mas o que dão pra ela, o que é mostrado no corte final do filme, é tipo 10% do que poderia ter sido. E aí que eu sinto que é um desperdício do talento dela. E o Joaquin Phoenix, de novo, tá muito bem, atuação maravilhosa, mas é aquele negócio, né? Você quer ser surpreendido sempre, e a atuação dele não tem o fator surpresa. Yuri Santos, tudo isso é mídia, vi o filme e achei até que legal, muito melhor que Madame Teia, e todos os filmes da Marvel que saíram nos últimos 2 anos, principalmente pela fotografia. Assim, vamos ser sinceros, sem medo de ser cancelado, se você olhar só pela fotografia, ele é melhor do que muitos filmes do gênero de super-herói, sei lá, dos últimos
3, 4 anos. Falando sério, ele é muito bom na fotografia. Agora, o resto, aí eu já não posso concordar. Tem vários filmes aí, tanto da Marvel quanto da DC, que eu acho que são melhores. Mas sim, Coringa 2 é muito, muito melhor que Madame Teia. Mas muito melhor. Não, Madame Teia não é nenhum filme. Coringa 2 é um filme divisório na média. Claro, pelo menos pra mim, é sempre a minha opinião. Hiro Kaiser, ele é um Matrix 4, uma revolta do diretor por ser forçado a fazer uma história sobre algo que ele não queria. E então estragou o máximo possível e ainda matou o personagem. Olha, é que o Matrix 4, eu entendo porque a galera não gosta, mas eu gosto pelo que ele é. Pelo comentário que ele quer fazer em cima do estúdio que obrigou a fazer o Matrix 4. Na verdade, eu acho o Matrix 4 melhor que Coringa Delírio 2. Falando sério, eu acho melhor. Mas eu acho que o ponto mais polêmico do seu comentário é se o Todd Phillips realmente, assim, ó, deliberadamente fez o filme ruim pra sabotar a franquia o Coringa que ele criou. E essa frase eu não concordo. Eu não acho que ele fez um filme ruim deliberadamente. O que eu acho que aconteceu é que o Todd Phillips sentiu, assim, ó, comentários sobre o primeiro filme e de como que muitas pessoas cultuaram a figura do Coringa no Coringa 2019. Sabe, como se estivessem interpretando errado aquele filme. Sabe como acontece com o Clube da Luta, que as pessoas interpretam o contrário do significado do filme? Eu acho que isso acontece um pouco com o Coringa de 2019. Só que o Todd Phillips, ele viu esses comentários e na oportunidade de fazer a sequência, ele queria corrigir essa rota, para deixar bem claro o que ele queria fazer. E por isso que eu tenho a sensação que ele retrocedeu, ele fez de propósito, para deixar bem claro para as pessoas que cultuam o Coringa de 2019, ó, ele não é para ser cultuado, ele não é uma figura nem nada, tá? Calma, galera. E também até para se distanciar, porque as pessoas estavam vinculando ele ao próprio comportamento do Coringa. O que não tem nada a ver, ele é o diretor do filme, ele é o escritor do filme, não tinha que se mexer para justificar isso. Se ele fez a história desse jeito para tentar se corrigir com a interpretação errada que o público faz do Coringa de 2019, eu acho que ele tá muito errado. Vocês viram o David Fincher fazer um Clube da Luta 2 para corrigir a interpretação errada que fazem do filme dele? Claro que não precisa. O filme tá ali para ser interpretado de inúmeras maneiras. Pode ser tanto correto ou não. Mas não é responsabilidade do diretor tentar corrigir o que as pessoas estavam interpretando o filme. Então, se essa foi a intenção do Todd Phillips, e a gente nunca vai saber se é verdade ou não, eu acho que ele estaria errado, sabe? A premissa toda do filme estaria errada, porque você não pode querer fazer um filme para se justificar do primeiro, tentando corrigir o que as pessoas estão falando sobre você e sobre o seu primeiro filme, para tentar, sabe, inverter o que as pessoas estão falando como se fosse uma lição de moral. Sabe, isso eu sinceramente acho errado como filme. E especialmente porque a gente sabe que o Coringa 1 era um filme de uma história só. Não é como se ele tivesse planejado, não, vou fazer isso e depois vou fazer aquilo. Não. Ele pensou depois que a dona Warner chegou com milhões e milhões de dólares. Aí ele, vou fazer a sequência. Mas ele sabotar o filme de propósito porque a Warner obrigou ele a fazer o filme, aí eu acho que não, sabe? Eu acho que não. Gabriel Dantas, opinião polêmica, lixo não. Muitas expectativas em cima? Sim. Filme grande para mentes pequenas. Aí, ó, é por isso que eu digo que esse filme, talvez ele entre, tipo Batman vs Superman pra história. Um filme divisório, que algumas pessoas gostaram, outras pessoas que odiaram, mas que de uma forma geral, a maioria odeia. E tem alguns que gostam. Filme pra mentes pequenas, aí eu também acho que não, porque eu também considero um filme bem raso, como Batman vs Superman é raso nos seus argumentos. Pirata Boy, Coringa 2 é nota 6,5. Quanto mais eu penso na nota que eu dei, mais eu acho justo nota 6,5, sabe? Porque ele tá mais pra ok do que pra bom, sabe? Mas João Pedro, apesar do filme não ser bom, achei interessante o final onde o Arthur morre. Se fosse bem construído, seria bem impactante. João, eu também acho que ele matar o Coringa no final, eu acho de boa, sabe? O problema real, eu sinto que não é ele morrer na prisão. Acho que o problema real é o caminho que a história seguiu para levar àquele final. É por isso que eu sinto que o meu problema com a história é a base da história, é o que eles quiseram fazer. Mas a conclusão, eu acho aceitável, sabe? Eu acho ok. Maxim, Coringa 2 não é um filme ruim, mas o musical estraga tudo. Maxim, eu concordo que não seja um filme ruim, acho que ele não é um filme ruim mesmo. Não acho que seja o fato do filme ser musical que estraga. No meu caso, o fato do filme ser musical
fica muito mais difícil para que eu goste do filme. Mas não é por causa disso que eu acho que o filme está sendo mal recebido. Eu acho que tem muito a ver com as próprias músicas, porque talvez desse para pegar a mesma ideia musical e fazer um musical muito foda. Só que também eu acho que não é. Eu não acho que seja um musical foda. Principalmente porque tem várias músicas ali que é só os personagens cantando enquanto conversam. Isso é chato, enrola a história, é desnecessário. E o recurso da música nesse filme, ele só é utilizado não para avançar a história, mas sim para só exemplificar o sentimento do personagem. E assim, eu entendo, o Coringa tá delirando ali, ele tá vendo ali o que ele quer fazer com o juiz, ele quer matar o juiz com a marreta. Legal. É só que depois que a música termina, pum, pá, volta e ele tá conversando como se nada tivesse acontecido. E isso passa a sensação que o musical é inútil, é um acessório na história. Talvez se eles tivessem conseguido encontrar um jeito que o personagem tá delirando de certa forma, acontece também no filme, aí eu acho que as coisas iriam encaixar um pouco mais. Vocês lembram o Aves de Rapina, quando a Arlequina invade a delegacia de polícia? Ela dá uns tiros nas pessoas e não sai saindo sangue. Sai tipo um pozinho, é aquilo dali, é a Arlequina alucinando. Esse tipo de ideia, no filme do Coringa, no meio do musical, eu acho que ia ser bem mais interessante do que só, ele tá pensando de um jeito, mas não tá acontecendo nada disso. Aí, talvez eu acho que funcionasse melhor a ideia do musical. Egg Churches. Era melhor ter feito um spin-off do Gary, se tornando chapeleiro louco. Caraca, mas que ideia maluca. Não, o Gary é demais, né? O Gary é demais. Mas convenhamos, né? Fazer um filme do Gary spin-off, esse sim seria o suprassumo da DC level hard. Não. Aliás, é level impossible. Não dá pra fazer filme do Gary, por mais que ele seja um personagem legal. A Arlequina carregou o filme todo. Pois é, eu vi muitos comentários bem positivos com a Lady Gaga, a Arlequina. Só que é estranho, porque eu não tenho a mesma sensação com o filme, sabe? Porque eu sinto que ela só foi mal aproveitada. Mas eu concordo que a atuação dela tá boa, principalmente ali no primeiro ato, sabe? Quando ela tá conversando com o Coringa, no Asilo Arkham. Ali eu acho que ela tá muito bem. Mas depois, quando eles precisam fazer mais com ela, eles fazem muito pouco, né? Mas ela realmente estava atuando bem. Eu não sei se serve de alento, mas não concordo que ela carregou o filme inteiro, mas eu concordo no ponto de vista da atuação, porque a atuação estava boa, mas o filme não entrega mais para ela fazer mais do que isso. O Francisco aqui, ó, acredito que a ideia do diretor foi essa mesmo, frustrar o espectador. Sim, Francisco, eu acho que foi mesmo, assim, é aquele filme que ele quer ser subversivo de propósito, sabe? Ele quer ser subversivo, ele quer fazer o que ninguém quer fazer, ele quer fazer o oposto. Tem até uma frase no filme, vamos dar às pessoas o que elas querem. É como se o Todd Phillips estivesse fazendo um meta-comentário em cima, né? Eu não vou fazer o que as pessoas querem. Ele fez de propósito isso. Ele sabia que as pessoas queriam um filme que o Coringa fica ainda mais louco. Que o Coringa abraça a personalidade de Coringa, sabe? Mas ele queria fazer o contrário. Ele queria fazer um filme subversivo. Por que ele fez isso? Aí entra aquele papo que eu acho que ele fez isso porque o primeiro foi muito mal interpretado. Eu acho que foi isso. Dava pra fazer um filme subversivo do Coringa, tudo bem, mas não dava pra fazer um filme tão chato assim também. Mesa 4 lugar. Coringa 2 é a definição do ego. Ninguém queria sequência, ninguém queria que fosse musical, e fizeram mesmo assim. E olha, eu concordo, assim, o filme é musical porque o Todd Phillips queria que fosse musical. Talvez ele divida essa culpa com o Joaquin Phoenix também, né? Porque eles fizeram muito em parceria, né? Um conversando com o outro. Mas eu não tenho dúvida que é o ego deles, né? Quer fazer o filme musical. Fazer um filme por ego não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Muitos filmes bons nascem de uma ideia particular da pessoa que ela quer fazer do jeito dela, do jeito específico que ela quer fazer. E tá tudo bem. Se fosse um filme 10 de 10, eu acho que ninguém ia estar reclamando isso. Mas como o filme flopou, foi divisório, tem a questão da música que realmente não agrada a galera, aí a gente tenta encontrar uma justificativa do porquê que o filme é desse jeito. E a gente pode chegar nessa conclusão aí, foi porque é o ego dele, ele quer fazer o filme arte. E ele queria fazer, como eu disse, ele queria fazer um filme mais subversivo. Isso justifica alguma coisa que o filme não é tão bom assim? Não, mas é uma observação que, na minha opinião, é verdadeira. Aqui, ó, o Caio. É um filme chato e que até chega a estragar o primeiro por conta do final. Te deixa com o sentimento de ter sido traído. Mas aí que tá, né? É a intenção, ele quer que você se sinta traído. Não é necessariamente uma coisa boa. Na minha opinião, foi frustrante também, foi decepcionante. É o suficiente pra estragar o primeiro filme? Eu acho que não, sabe? Eu acho que ainda não estragou o primeiro, mas o final do primeiro filme agora tem um impacto muito menor, na minha opinião. Porque sempre que eu reassisti Coringa 1, e ali aquela cena que ele sobe em cima do carro, começa a dançar e faz o sorriso no rosto, essa cena,
ela não vai ter o mesmo impacto pra mim, porque eu sei que ele não virou o Coringa. Porque pra mim, um dos motivos dessa cena ser tão foda é que ele virou o Coringa ali. Essa era a minha interpretação pra aquela cena. Mas não é isso que aconteceu. Ali, aquela cena, na verdade, é o Arthur interpretando o Coringa, e porque ele percebeu que virou popular, que as pessoas estão gostando do que ele tá fazendo. Ele tá fazendo a palhaçada e o povo tá comprando, e ele tá sendo palhaço ali. Mas, sabe, não é a mesma coisa. Eu acho bem mais vazio, bem menos interessante pra mim com o que representa o Coringa, né? Eu não acho que estragou, mas deu uma baixada de level. Saiu do level 10, foi pro level 9, 8. Eric, se eles querem passar uma mensagem que o Coringa é um conceito, eles deveriam ter feito tudo menos mostrar um random cortando a boca. Tá, ok, existe esse negócio do conceito que eles querem passar. Eu até comentei isso no vídeo, né? Que eles querem passar o legado do Coringa para uma outra pessoa. Isso eu concordo que eles querem fazer. Agora, o Gotham fez esse conceito muito melhor. Nossa, Gotham é muito melhor nisso. Vocês lembram lá que o Jeremiah morre e daí as pessoas ficam rindo na televisão? Cara, aquilo dali é tipo a mesma coisa, a mesma ideia, só que bem mais legal. Eu concordo, é um conceito que dava para ser melhor explorado no filme. O Igor Gustavo aqui, que é membro do canal, muito obrigado. Quem quiser ser membro, só apertar o botão aqui e ver as categorias. Para vocês, quem é o maior culpado por esse fracasso? E o que vocês fariam diferente? Bem, o maior culpado, na minha opinião, do fracasso é o Todd Phillips. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o culpado, assim, ó, principal é o diretor do filme. A Warner deu carta branca para ele fazer o que ele queria. Ele fez. Surgiu até essa notícia essa semana que ele se recusou a conversar com James Gunn. Eu achei até um certo exagero, assim, se isso for verdade, sei lá. Acho que faltou, sabe, um senso de respeito com o cara que é o CEO, né, do DC Studios. Mesmo que esse filme do Coringa 2 não esteja no guarda-chuva do DC Studios. Agora, o que eu faria diferente é o vídeo lá que a gente comentou a história alternativa do que a gente faria. Com o Coringa sendo Coringa, e ele percebendo que ele não é feliz porque nesse universo ele vive numa época que não tem Batman. E é isso que faz ele regredir ao estado de ser Arthur Fleck no final, ficando, sabe, meio que apático com a sociedade, até surgir o Batman muitos anos depois. Essa é a premissa da história que eu iria trabalhar. Se eu tivesse o poder de escrever esse roteiro, eu faria assim. Mas é eu, né? Andréas, dar liberdade e carta branca para diretor dá nisso. Óbvio que ao entregar essa responsabilidade deve haver uma conversa antes sobre quem é o personagem. E assim, André, é isso aí. Quando você vai fazer um filme que tem total liberdade do diretor, você pode ter um filme 10 de 10, como foi o primeiro Coringa, mesmo que esteja um pouquinho longe dos quadrinhos, mas você também pode ter um filme que é ruim, né? 0 de 10 ou 5 de 10, porque depende do filme. O filme é uma coisa subjetiva. Tem pessoas que vão gostar, pessoas que não vão gostar. Se a gente pensar filme de quadrinhos como um produto que toda a engrenagem tem que ser cuidadosamente articulada para que não dê errado, já que é um filme muito caro, a gente vai chegar à conclusão que sempre tem que ter alguém supervisionando para não dar M. Como não tinha ninguém dando supervisão, deu M pro público, né? O público não comprou essa história. Isso significa que todos os filmes deveriam ser assim? A verdade é que nos dias de hoje, com o jeito que filme de quadrinho não tem muito espaço para não fazer assim. Eu entendo a questão artística, eu entendo a questão que o diretor tá meio que cuidando do seu filho ali, fazendo o seu próprio filme. Eu entendo também que se tivesse alguém supervisionando o Coringa 1, talvez não fosse tão bom, porque quando você tira as rédeas, você pode ter uma coisa excelente ou muito ruim. Se eu fosse o CEO da DC Studios, eu iria supervisionar tudo. Eu iria olhar tudo com uma lupa, assim, ó, tem que ser tudo do jeito que vai ser o mais seguro possível. Nesse caso do Coringa Delírio 2, ninguém supervisionou, porque o primeiro fez 1 bilhão e a Warner, ok, pode fazer. Alguém deveria ter supervisionado esse filme? Com certeza. Mas a verdade é que não existe, assim, um método que seja o melhor de todos. Cada filme é um caso. Agora que o filme foi feito e a gente viu o que aconteceu, eu acho que alguém da Warner deveria ter dado uma controlada ali no Todd Phillips, na quantidade de música que tem o filme. Mas, né, isso sou eu, né? Não sei se outros estúdios fariam igual. Felipe, The Flash me ofendeu menos. E olha que era a maior decepção que eu já tive com o filme. Felipe, eu entendo completamente o que você quer dizer, mas eu me senti mais ofendido com o Flash. Quando eu saí do cinema, eu tava muito brabo. Eu tava muito brabo com o filme do Flash. Por causa daquele negócio do Christopher Reeve, né? Os cameos que teve, principalmente os cameos. Mas também o final que eu achei
bem ruim aquele Dark Flash aparecendo no final. Mas eu prefiro Coringa Delírio A2 ainda. Luiz, não achei tão ruim assim. No primeiro foi deixado explícito que o personagem não seria fiel aos quadrinhos. Pois é assim, ó, eu também concordo, eu não acho tão ruim assim esse filme. E pra finalizar, esse comentário aqui, que teve num outro vídeo ali, eu acho que foi no vídeo da crítica, dizendo assim, ó, que o Todd Phillips não consegue sem se basear num filme do Scorsese. Sem o meu Taxi Driver eu não consigo. Pois é engraçado, né, porque esse filme, ele realmente, ele não se apropriou tanto da linguagem do Scorsese, né, como teve o Taxi Driver e o Rei da Comédia. Mas ainda assim, esse é um filme que pega muitas referências ali de filmes dos anos 50. Aquele desenho que tem o Coringa no início, isso daí, se tu parar pra pensar, é como os filmes eram exibidos nos anos 40, 50, que passava um desenhozinho dos Looney Tunes antes do filme. Então é mais ou menos essa ideia. No desenho mesmo do Coringa, tem vários pôsteres de filmes que aconteceram e são pôsteres de filmes que ele faz referência nas músicas. Então, só ele ainda tá bebendo de uma fonte, é só que talvez não seja uma fonte que interessa tanto as pessoas como o Scorsese. E beleza, eu entendo o comentário, eu acho o comentário engraçado, tá? Eu acho o comentário muito sagaz, mas essa história também tem outros filmes de referência, né? Tem o Laranja Mecânica, tem a outra história americana, pelo que acontece lá com o princípio protagonista, né, na cadeia. Tem muitas outras referências que o filme tá fazendo uma colagem de várias coisas ainda. Mas enfim, galera, já deu 1 hora aqui gravando, foram muitas perguntas. Agradeço todo mundo que comentou. Gostaria até de fazer mais uma rodada dessas, talvez até com o Marcelo. Então, se vocês querem mais vídeos como esse, comentem aqui embaixo. Eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo com a opinião de vocês sobre Coringa Delírio A2. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.